deputados também é a questão da segurança. Quantos eu tive conversando essa semana com um proprietário de alguns postos de gasolina, e ele disse que está querendo fechar, vender para ir embora do Brasil. E isso é algo que a gente tem escutado bastante. A questão da segurança afeta diretamente na nossa economia. Temos aqui representantes da classe médica também. Questão da nossa saúde, basta visitar o HGF, temos a doutora Inilde do HGF, doutor Márcio, IJF, basta ver também como está o caos em nossa saúde. Então eu vou passar aqui para Jair Bolsonaro falar um pouco para vocês, e depois a gente vai abrir para perguntas, tá? Jair. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado de nós. É uma satisfação estar aqui. Até que o meu sogro é de Crateús. Então, esse rótulo que eu persigo nordestino já não existe mais, assim como tantos outros. O tempo é bastante curto. Acabei de tirar fotografia com alguns médicos aqui. E o médico sabe, né? Muitas vezes chega um cara para se consultar e o elemento já está com uma patologia bastante avançada. Na política não é diferente. Falou-se agora há pouco que tem gente, e é verdade, tem vendido seu patrimônio e tem saído do Brasil. Na Venezuela foi assim também. O pessoal que tinha como foi saindo. Uns foram para a Flórida, é o destino de muita gente nossa. Outros foram para o Chile, Portugal. Depois foi a classe média. Começou do ladinho, Colômbia. E por último, né, os mais pobres agora estão fugindo para o Brasil. Vi ali Boa Vista, Roraima. O grande problema que nós temos no Brasil é a questão ideológica, mais grave até do que a corrupção. E nós temos que buscar o ponto de inflexão para isso daí. A perseguição a quem produz, como você falou, imposto, é outra realidade. Nós temos a emenda constitucional 81, que ela relativizou a propriedade privada. Então, quem tem qualquer propriedade, tem funcionários, leiam com atenção a emenda constitucional número 81, vejam o que é trabalho escravo e o que é análogo à escravidão, que a pena é expropriação do imóvel. A esquerda sempre perseguiu a propriedade privada porque eles nunca trabalharam, eles não sabem o que é ter propriedade. E essa é uma realidade aqui no Brasil. Eu pensava até, apesar de todos os problemas que o atual presidente tem, e nós sabemos que tem, que ele fosse buscar esse ponto de inflexão. Não, continua a mesma coisa em Brasília. Então parece que apenas um estado latente. Bem, vamos lá. E agora, a todos nós cabe a responsabilidade de dar uma endireitada nessa pátria aqui. Não vai ser o Messias que vai resolver esse assunto. Mas é o Jair. Nem o Jair Messias Bolsonaro. Serão todos nós. Vocês podem ver. Muito bem, presidente. Cariri está contigo. Então vocês podem ver. Se a gente está crescendo no meio de vocês, e vocês estão aqui, e vocês acreditam que dá para salvar esse paciente ainda. Apesar de algumas vezes eu dizer que o Brasil está naquela situação de ter que deixar o dedo e amputar o corpo, nós temos que buscar uma maneira de salvar a nossa pátria, porque essa é a nossa terra. Não existe uma terra mais maravilhosa do que essa. Mas um bom carro, se tiver um mau motorista, a gente sabe para onde ele vai parar. O Brasil é um excelente carro. Tem o que país nenhum no mundo tem. Mas a nossa classe política, para ser educado, é sofrível. E acredito, né, com todo o respeito que eu tenho a todos que estão se aventurando ou se apresentando como candidatos por aí, não resistiremos mais um ciclo PT-PSDB. Eles são mas muitíssimos parecidos. Tá? E quando eu aprovei o voto impresso lá atrás, em 2015, a intenção era ficar livre
da suspeição da fraude. Lamentavelmente, o nosso Supremo Tribunal Federal, que paga um vexame após o outro, derrubou o voto impresso. Mas mesmo assim, nós vamos seguir nessa balada. Não entendo de muita coisa. Quiserem entender de saúde, né? Para indicar o ministro da pasta, com grande conhecimento de causa. Quiserem entender de agricultura, de economia, de ciência, tá? Mas eu acho que tem uma coisa que, com todo respeito aos profissionais, vale muito também. É a humildade para reconhecer e buscar preencher esses espaços com o que há de melhores em nosso meio. Tem uma pequena história, né? Vou ter que encerrar daqui a pouco, que vai atingir a todos vocês. Eu procurei um cidadão, tinha 70 anos de idade, para colaborar conosco. Ele falou que estava indo para os Estados Unidos, tinha uma boa aposentadoria, estava no teto do serviço público, ia viver em segurança no outro país. Eu falei, tudo bem, é um direito teu, mas se o Brasil afundar, você não vai receber a tua pensão lá nos Estados Unidos. Você vai ter que voltar, né? Ou melhor, vai ter que continuar lá se quiser, mas entregando pizza com 70 anos de idade. Tá? Então a responsabilidade de salvar esse paciente não é apenas da classe médica ou de alguns políticos, é de todos, mas de todos nós mesmo. Isso estou aqui porque eu acredito que isso pode ser feito. Propostas, temos bastante, vamos apresentá-la, obviamente, quando o plano de governo estiver pronto e na data que a lei diz que nós devemos apresentá-lo, que é por ocasião do registro da possível candidatura. O que eu pretendo fazer, caso chegue lá, é não atrapalhar quem queira produzir. Muito bem! Desburocratizar, desregulamentar muita coisa. Temos um exemplo da Inglaterra, de 20 e poucos anos, que baixou a carga tributária de 28% para 21% e o país cresceu. Lá, inclusive, né, retirou-se a discricionalidade do poder de fiscalizar, porque não são todos, mas uma minoria de fiscais levam o terror no meio produtivo, em especial no campo. Propostas para a saúde, não sou médico, né? Eu sei fazer exatamente o contrário do que vocês fazem, okay? Mas não podemos continuar financiando uma ditadura cubana. Talvez aqui implementar botar aqui uma carreira típica de Estado para esses profissionais, desde que, obviamente, estejam trabalhando naquelas regiões que precisam de médicos. Quanto aos cubanos, o povo cubano é um povo parecido conosco, né? Muito mais sofrido do que nós. O regime lá que é uma excrescência, mas qualquer profissional de saúde para trabalhar no Brasil, o tratamento tem que ser igual, né? É a prova do revalida, é poder trazer, direito de trazer a família para cá, porque tem a mulher aqui que a gente não sabe se é médico ou não, mas está aqui, e seus filhos estão em Cuba, porque se vierem para cá, eles com toda certeza desertam, saem, vão para Miami, para outro lugar qualquer, não voltam mais para o seu país, dar o salário integral para eles, entre outras coisas. Mas isso está sendo feito, né? E eu entrei nessa briga contra os cubanos lá atrás, quando a proposta chegou na Câmara, porque a questão ideológica, por exemplo, posso apresentar para vocês, 17 anos de exército brasileiro, cheguei até o posto de capitão, e a minha vida que eu tive dentro da Câmara dos Deputados. Estou completando 28 anos de deputado federal. Quase não aprovei lei nenhuma assim. Parabéns! Quase não aprovei lei nenhuma, como a grande massa dos parlamentares. O pessoal me critica, aprovou 3, 4 projetos ao longo de todo o seu mandato, né? Dá menos de um projeto por legislatura, mas nós evitamos que muita coisa ruim deixasse de ser aprovada na Câmara, como, por exemplo, a ideologia de gênero, tá? Não existe em âmbito federal. Lá atrás, aquela proposta que queriam estimular nossas crianças a fazer sexo na escola a partir de 6 anos de idade, tá? Evitamos muita coisa, que aquela história, estamos em Copa do Mundo, o pessoal lembra do centroavante, mas não lembra do goleiro, né? Ou do back central que evitou um gol lá atrás. Bem, indo para os finalmente aqui, nós devemos resgatar os valores,
a nossa cultura judaico-cristã. Nós devemos valorizar a família, buscar maneira de que o professor consiga exercer a autoridade em sala de aula. O que não é fácil, mudar o currículo escolar. Estou vendo alguns de cabeça branca aqui. Eu aprendi aqui, fui alfabetizado na cartilha Caminho Suave. Realmente cada letra que a gente aprendia no alfabeto era uma história de vida para todos nós, que fica até hoje. Garantir para as crianças na sala de aula o devido respeito. Fazermos comércio no mundo todo sem o viés ideológico. Com radicalismo pegar na questão da violência, que com violência não há economia, não há turismo em nosso Brasil. Quem aqui quer passar uma semana de festa em Copacabana, no Rio de Janeiro? Acho que ninguém quer. Basicamente por quê? Questão da violência. E o mesmo de lá para cá. Então nós não podemos, nós temos que modificar essa malfadada política de direitos humanos, colocar um fim na questão da audiência de custódia, porque não é lei, o parlamento é fraco, o executivo é fraco, não só, o judiciário continua legislando. Dar o direito à legítima defesa a vocês, a posse de arma de fogo, com alguns critérios, obviamente. Flexibilizar bastante o porte de arma de fogo também, porque a bandidagem está muito bem armada aí. E a arma de fogo não traz violência nas mãos de boas pessoas. Se fosse assim, os Estados Unidos seria o país mais violento do mundo. E os dados, né, provam-se exatamente o contrário. Eu estou vendo a mídia brasileira agora dar uma repercussão enorme. Aconteceu, né, um maluco lá numa escola matou 5. Aqui eu acho que morre 50 por dia no mínimo em cada estado aqui no Brasil. E isso parece que isso não é notícia, notícia é apenas lá fora. Então acreditar no povo, dar liberdade para o povo, né? Não perseguir a imprensa como a imprensa me persegue, e buscar exemplos, parcerias com outros países do mundo que realmente sejam melhores do que nós. Até um exemplo, né, que às vezes não sou muito feliz nos meus exemplos, mas um colega falou para mim: a minha filha se envolveu com quem não presta. Eu perguntei: qual é teu círculo de amizade? Então não podia nascer algo diferente dali. Mesma coisa nós. Devemos sim continuar com o Mercosul sem problemas, mas partir para o bilateralismo com o mundo todo, como eu tive na Ásia, no Japão, Coreia do Sul. Tive depois também de passagem ali, fazendo um turismo em Taiwan. Não quero levar nenhum problema diplomático aí, trazer nenhum problema diplomático para nós. Tive Israel, tive Estados Unidos. Então são países que querem fazer negócio conosco, mas eles precisam, para fazer negócio conosco, confiar na classe política brasileira. Se nós não confiamos, muito menos eles confiam. Então a gente pretende implementar uma nova política no Brasil. Eu sei que é um sonho bastante ousado, né? É um partido que praticamente foi ressuscitado, o PSL, que não é o melhor partido, não é o pior, não, é o que sobrou. Só sobrou ele. É a mesma coisa, eu tenho que ser operado agora. Só tem um açougueiro, eu vou com o açougueiro, pô. Ué, não tem médico, pô, tá certo? Fui muito bem recebido pelo líder lá, o presidente Luciano Bivar. E em cada estado nós temos nossa liderança, como temos aqui o Heitor, que é o presidente estadual, e vamos tocar o barco com o que nós temos. Essa é a nossa tropa. E essa tropa aí está fazendo a diferença no Brasil. Sem meios, né? Sem nada. Eu lembro, há 2 anos e pouco, quando posei em Recife, né? A imprensa local falou, né? Recepção igual a essa, só a Raiz quando veio do exterior. Eu não sou bom, não. Os outros que são muito ruins. Eu tenho certeza disso. E digo mais, né? Vocês podem até errar comigo. Com os outros, já erraram. Muito bem. E para complementar, já que a imprensa queria me provocar, né? Diante de um pré-candidato que tem residência aqui no Ceará. Sardinha. Eu não vou responder a ele porque eu não sou psiquiatra. Então, pessoal, vamos tocar o barco. Eu lamento não ter mais tempo para ficar aberto a perguntas, um número suficiente para responder a todos vocês, mas estamos aqui numa reta final que a confiança vem do olhar de um na cara do outro. E se sente essa confiança
eu fico feliz. Tá? Eu sou cristão, sou patriota, a honestidade não é virtude, é obrigação, e espero que juntos nós possamos realmente levar essa grande nação ao local que ela merece no cenário nacional. Muito obrigado a todos. Abri aqui para algumas perguntas, levantem o braço aí. Rufino, lá de Itauá. Bom dia a todos. Bom dia, capitão, deputado Bolsonaro. Eu sou suplente do Exército, estou em Itauá, sou presidente do PSL. E o estado do Ceará tem três locais que desenvolveram: Fortaleza, Sobral e Juazeiro. A única coisa que eu peço ao senhor, o senhor sendo eleito, vai em Itauá para desenvolver aquela região dos Ciamundos, porque nós estamos lá em uma política há 30 anos com as mesmas pessoas. Então, se eu tiver um pedido para o senhor, seria esse: vá na região dos Ciamundos fazer uma visita a Itauá para o senhor desenvolver aquela região. Muito obrigado. Representando o presidente para lá. Siqueira. Boa tarde, deputado. Bom dia, deputado. Eu não queria fazer uma pergunta, tá? Eu sou oficial do Exército, da Reserva, trabalhei 32 anos na Inteligência Federal Brasileira e hoje eu sou empresário. Então tenho 64 anos e tenho um pouco de experiência. O deputado Bolsonaro não é o Messias, não é a única esperança, ele é a solução. Eu gostaria que todo mundo daqui está alegre na frente do deputado. E depois que ele for embora, todos nós temos que trabalhar. Esse senhor está nos representando. Ele é o Sérgio Moro do Legislativo. Ele está dando a cara a tapa. Ele está abandonando tudo, a família dele tudo, para percorrer esse Brasil. Reconheço no Heitor uma das grandes lideranças desse país. Acompanho o Heitor diariamente, Albino e os outros. Mas o que é que nós estamos fazendo, como empresário, como cidadão, para ajudar o Bolsonaro? Por que nós não colocamos um adesivo no nosso carro, na nossa moto? O meu já tem! Tá? E eu queria encerrar essa pequena participação para você ver a importância desse homem. Jornal Diário do Nordeste, concorrente. Bolsonaro chega a Fortaleza para encontro com simpatizantes e é recebido por multidão. Nós temos a pessoa certa. Vamos trabalhar. Vamos tirar um pouquinho da gente para mudar esse país. Vamos deixar esse país melhor para os nossos filhos e netos. Nós não podemos passar como uma geração fracassada. Deputado, o senhor é o nosso Moro do Legislativo. O senhor é o nosso herói. E vamos seguir. Sigam o líder. Um abraço. Aqui para o doutor Erialdo. Doutor Erialdo. Presidente, bom dia. Eu falo em meu nome, em nome de um grupo de médicos. A gente está se propondo, a gente está se oferecendo a prestar um apoio técnico à sua campanha, para que a gente possa, nas nossas diversas áreas, na oncologia, na atenção básica, na parte de obstetrícia, no cuidado materno-fetal, a oferecer o suporte técnico para a sua campanha, tá certo? Nas discussões, quando o senhor estiver lá nos debates, nos embates, que não serão fáceis, para responder as perguntas de caráter técnico. Então, o que o senhor precisar, nós estamos à disposição para isso. Se for preciso viajar para responder isso aí, se for preciso estar à disposição da sua assessoria, a gente pode responder a esse tipo de pergunta. Caráter técnico, tá certo? Nós poderemos e temos disponibilidade para ser sua equipe técnica, ok? É isso aí, estamos à sua disposição e a equipe também aqui se coloca à sua disposição. Eu sou o seu comandante. Bom dia. Meu nome é Raquel Furtado, eu sou uma profissional liberal da área de saúde. Estou aqui acompanhada com vários empresários, tanto da área de saúde como independentes, pessoas líderes que estão no mercado de forma com sucesso. Eu sou a sucessora já da minha mãe,
mais de 30 anos, todo mundo aqui são pessoas de responsabilidade, que estão há muito tempo como cearenses engajados na saúde, seja pública, que aqui está o presidente do IPRED, que faz um trabalho belíssimo por crianças desnutridas. Aqui são empresários que trabalham todo dia cedo, que são honestos, que não têm carreira política e que está muito empenhado em trazer candidatos que tenham ficha limpa, que não tenham passados que deixam a gente dentro desse cartel. Nós estamos cansados desse cartel. Um cartel que nos deixa escravos da vontade, que o empresário está com algema no pé e na mão. Mas eu também entendo, senhor Bolsonaro, que o senhor está numa liderança do país inteiro. E nós estamos aqui apostando num pré-candidato a governador, Hélio Góes, porque nós acreditamos nele como uma pessoa íntegra, uma pessoa competente, uma pessoa que nunca esteve na política, mas que ele foi levado à política pelos seus ideais de muitos anos. Nós os conhecemos há muitos anos e sabemos da capacidade dele. E aqui, como empresário, talvez nós não estamos no meio da política para dar o aval, o apoio, seja ele financeiro, seja de boca a boca, porque isso que ele falou é o que a gente precisa fazer. O nosso esquerda, as pessoas contra estão ali na rua, pedindo voto, e aqui eles pedem voto, pede que eles peçam voto, e a gente tem que começar a fazer isso. A gente tem que ir na rua e tá pedindo, ao mesmo tempo que a gente convence, tem que convencer essa, convencer mais 10. E sem ideologia, sem eles acreditarem na gente, esses dois candidatos precisam do nosso apoio. A gente precisa fortalecer o Ceará com o federal. Não adianta a gente ficar no que a gente está. Todo mundo aqui sabe o que está acontecendo com o nosso governo do estado. São duas máquinas de dinheiro. A gente tem um cara aqui que é uma máquina de cabeça, de competência. E nós precisamos apostar nele, assim como a gente aposta nesse presidente. Vou chamar de presidente. Presidente Bolsonaro. Se engana quem imagina que nós estamos aqui pelo senhor. Não estamos. Nós estamos aqui por um Brasil melhor. Nós estamos aqui por um Brasil decente. Nós estamos aqui por uma família fortalecida, por uma ideia de que o povo brasileiro é o dono do Brasil. Quem representa isso? Bolsonaro. Por isso, por consequência, nós estamos com o senhor. Somos soldados nessa batalha. E numa batalha que, se nós perdermos, quem vai perder é o Brasil. O Brasil não suporta mais o estado em que se encontra. A família, que é a célula básica da sociedade, foi destruída. Foi destruída. O patrimônio público nacional foi saqueado. Foi destruído também. O Brasil quebrou. E nesse momento, nós só encontramos uma pessoa que há 28 anos dedica o seu mandato, a sua coragem, a sua voz, a sua dedicação a um Brasil melhor. Se chama Bolsonaro. E com ele nós vamos caminhar. E com ele não terá segundo turno no Brasil. Nós vamos ganhar de lavada no primeiro turno. Muito obrigado. Parabéns, candidato. Gente, era bom só focar nas perguntas, tá? Vamos começar a fazer as perguntas. Presidente, meu nome é João Rolim, sou médico ortopedista e traumatologista. Eu gostaria de perguntar ao senhor como que o senhor vai lidar com o presidencialismo de cooptação. Como é que a gente vai conseguir vencer isso? A barganha, como é que vai ser feito isso? A imprensa toda tem feito a mesma pergunta, né? E a imprensa, ela está dando uma comprovação, né, segundo eles, que não tem outro caminho. Nós temos que buscar partidos, indicar ministérios, já que você é de saúde, né? Isso acabou de sair o Ricardo Barro de lá. Essa semana já tem uma denúncia contra ele, tá? Porque ele, na reta final, raspou o tacho e mandou tudo para o estado do Paraná, que é o seu estado. E ele é candidato ao Senado. Bem, ele está lá
Como? Poderia falar de qualquer ministro para você. Está lá porque o Partido Progressista tem uns 40 deputados, eu já fui do PP, e ele foi para lá para trabalhar para os seus, né? E de modo que o governo do PT lá atrás, do PMDB hoje em dia, consiga esses 40 votos para ele. Eu estou muito feliz porque eu já fui do PP, né? E por ocasião do voto Joaquim Barbosa sobre o mensalão, ele citou meu nome. Não sei se alguém lembra que eu fui citado no mensalão como o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Tá? Então, com esse espírito, eu tenho procurado parlamentares. E não é de agora. Não basta, é igual um casamento. Bacana, tu casou e no dia seguinte começam alguns problemas, conta para pagar, a convivência, acordar cedo, né? Do lado, uma coisa é namorar, outra é acordar cedo, um olhando para a cara do outro, aquela cara de pastel muitas vezes, tá certo? E nessa caminhada minha, tentando a governabilidade, temos um grupo hoje já de 70 deputados aproximadamente, deve chegar a 100, não vai passar disso, uma corrente ano. Tá? Muito bem! São parlamentares que eu vejo, né, com bons olhos, que não querem conversar com o Sérgio Moro lá em Curitiba. Tá? Dentro da Câmara tem gente boa, que é muitas vezes envolvida, né, pela liderança, que age como líderes sindicais dentro do parlamento. Então essa é a nova forma de fazer política. Quando eu digo, vou botar o coronel Marcos Pontes na ciência e tecnologia, que é o nosso astronauta, eu tenho dito, se alguém apresentar alguém melhor, vamos botar lá. A questão da saúde, de preferência um médico, mas que seja gestor e tenha o chamado porteira fechada. A gente vai apresentar os nossos ministérios. Nenhum partido quer nos procurar. Se eu fosse um outro candidato qualquer com esses 20% em média pelo Brasil, já estaria decidida a fatura, já estaria tudo dividido, acertado, que cada grupo de partido teria a partir do ano que vem e não teria problema nenhum. Eu estou causando, sim, um mal-estar enorme no establishment. Tá a esquerdalha num canto, está o centro para o outro lado também, e o alvo sou eu. Essa semana você viu os ataques ridículos aí do PSDB mulher, pô, é brincadeira, pô, tá certo? PSDB mulher, o deputado prega violência, não sei o que, não sei o que. O PSDB não quer aprovar a PEC da redução da moralidade penal para crimes de estupro no Senado. O PT não aceita votar aí o projeto que fala da castração química, não é castração física. Se fizer com a minha família, se puder, eu vou caçar fisicamente o cara, no mínimo. Muito bem! Agora tem a castração química que deu certo em muitos países, mas a bancada feminina, a grande maioria, não quer esse tipo de procedimento que não é nada desumano. Muitos até em outros países, né, agradecem o tratamento porque é uma obsessão, uma doença, você sabe melhor do que eu o que é isso daí. Então, olha só, quando eu tenho procurado também o quê? Nas regiões, o que fazer para aquela região? O que o Roraima precisa? Precisa de uma hidrelétrica, né? Ou de fontes outras de energia que não tem. Mas para você pensar em fazer uma hidrelétrica em Roraima, você vai ter problema ambiental e indigenista. Como buscar solução para isso? Estou sendo processado porque disse que se eu chegar lá, os índios não terão mais 1 centímetro quadrado de terra. Eu errei, peço desculpas. Não terão mais 1 milímetro quadrado de terra. Para reforçar, eu peço que pegue essa fita e mande lá para a senhora Raquel Dodge para reforçar meu processo, que diz que eu sou contra índio. Ela pode ser muito boa em outras áreas, mas não entende bulhufas de segurança nacional, de integridade territorial e do que acontece dentro de uma comunidade indígena. Eu acho que nunca foi lá. Ou se foi a passeio, para olhar como você vai no zoológico para ver lá o que está acontecendo lá em cada jaula, né? O índio não pode continuar a ser tratado como um animal zoológico, não. Bem, então, Roraima, problema ambiental, a gente resolve. E resolve o problema ambiental juntamente com o pessoal do agronegócio ou da agricultura familiar. Funde os ministérios da agricultura e meio ambiente. Não há mais briga. Resolve o problema. Né? Tenho falado para conseguir apoio de prefeitos, né? Mas é uma boa ideia, não é apenas para agradar prefeitos. Vamos acabar com o Ministério da Cidade. Vai a empresa dizer que eu não quero mais casa popular. Por que eu vou acabar com o Ministério da Cidade? Eu vou pegar o dinheiro e mandar diretamente para as prefeituras. Gerir esse recurso lá. Né? Como atender, por exemplo, a bancada da segurança, que eu faço parte da bancada de segurança. Né? Esses canalhas do CIMI, Conselho Indigenista Missionários, que não sabem o que é Deus, mas está estimulando a luta de classe pura. Outra coisa, quando tive Israel, como é que funciona a agricultura lá? Como é que pode lá a precipitação pluviométrica ser menor que o semiárido nosso e lá
além deles terem a segurança alimentar, eles exportam para a Europa. E aqui, o nosso homem aqui do interior, do interiorzão aqui, do Cariri também, não? Chove no Cariri? Não. Chove também não. Como é que eles podem vir numa situação diferente, pior do que os que vivem lá fora? O que falta? Tive com o ministro da Agricultura de Israel, eles querem colaborar conosco com tecnologia. Né? Estamos aproximando dos Estados Unidos, né? Israel, como já falei, do sul da Ásia, com toda a certeza da Europa. Vamos partir para o bilateralismo no mundo todo. Será que essas propostas, essas medidas, não vai angariar simpatia de parlamentar para ajudar na governabilidade? O pensamento que nós estamos mudando é o seguinte: o Brasil estando bem, todos nós estaremos bem. E não eu estando bem, o Brasil vai estar bem. O pensamento mesquinho que existe na cabeça dessas velhas raposas da política, em Roraima, por exemplo, né? Não sei se é verdade, mas um cacicão lá da política, né? Garimpa, né? Com draga em terras indígenas. Não sei por que o índio não pode deixar explorar essa riqueza em sua terra. Por que ele tem que viver confinado? É para um dia, quem sabe, por interesses internacionais, temos novos países dentro do Brasil. Então, prezado do doutor aí, eu acho que a tentativa da governabilidade é por aí. Todo mundo vai ganhar, e não apenas nós lá em Brasília, né? A nossa classe política tão criticada, com razão e com justiça, né? Então, esses que já estão comigo, são 70 aproximadamente, começam a sentir isso daí. E quando eles veem uma imagem, como a de ontem no aeroporto aqui, como tem ocorrido ao longo de 3 anos no Brasil, mas a imprensa não divulga nada, absolutamente nada, okay? Mas eu divulgo entre eles vão se conscientizando que qual é o prazer do centroavante? É fazer um gol. Qual é o prazer, o máximo do médico? É salvar uma vida que estava perdida, né? E o nosso político é ter o reconhecimento do povo pelas suas propostas. E ele se espelha em mim. Eu que era um patinho horroroso lá dentro. Aquele cara ditador, homofóbico, fascista, xenófobo. Me chamaram até de misógino. Pô, eu sou misógino, eu sou gay, pô. Não gosto de mulher. Tá? Então esses rótulos vão caindo e a gente vai demonstrando que o nosso gol, né, vale, pô. Vale. E vale como exemplo para todos. Então, prezado doutor, eu acho que a governabilidade virá daí. Muito obrigado pela pergunta. Pessoal, essa vai ser a penúltima e a última pergunta. E aí ele vai tirar algumas fotos aqui com os pré-candidatos, senão não vai dar tempo. Ele tem que ir para uma entrevista. Jair Bolsonaro, bom dia pessoal, bom dia presidente. Eu queria quebrar o protocolo e não perguntar. Eu queria agradecer. Eu sou do PSL antigo, sou suplente de vereadora em Fortaleza, né, da eleição passada. Meu nome é Fernanda Carla, algumas pessoas já me conhecem. Eu venho do PSL e continuo no PSL, mas eu estava decepcionada com o PSL. Eu não podia deixar de falar. E esqueci de dizer, eu era, ou sou ainda, porque não teve a eleição, presidente mulher do PSL. Então nós temos uma bancada de mulheres com a Perpétua, comigo, presidente mulher do PSL. E estou aqui para lhe agradecer, porque você salvou o meu partido. Porque eu já sou antiga no partido, sou do PSL, e eu ia sair do PSL na época daquela, me desculpe eu dizer, daquela loucura dos livres, que você sabe muito bem o que aconteceu. Então eu ficava assistindo de camarote e estava desistindo de ser candidata, estava desistindo infelizmente da política, porque eu estava desacreditada. Quanto às mulheres, presidente, o que dizem por aí é que, como nós, mulheres, nós temos um percentual bem maior do que vocês, homens. Se vocês procurarem no Dr. Google, mulher eleitora é 52% do eleitorado feminino. Ou seja, nós temos mais eleitorado feminino do que masculino. Isso é importante, por isso que eles querem fazer com que a mulher não vote em você. Mas nós, mulheres, estamos com você, nós amamos você. E gostaria de lhe dizer, presidente, que você não tem... Todos nós aqui somos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Todos nós, sem exceção, estamos trabalhando de graça para o Jair Bolsonaro. E eu espero estar lá na frente com você, com o Heitor, com o Bezerra, com todos, com a Enilde também, que é candidata a pré-deputada estadual, como eu sou candidata a pré também, a pré-deputada estadual. Então, presidente, muito obrigada. Fique com Deus e
todas as mulheres estarão com você. Tenha certeza disso. Eu, presidente, eu sou deputado, fui deputado estadual por 2 mandatos, inclusive fui o segundo mais votado aqui no estado do Ceará. Delegado de polícia há 38 anos e sempre lutando contra a maré, lutando contra esse poder corrupto, essa esquerda fascista, essa esquerda corrupta, essas oligarquias aqui no estado do Ceará. Inclusive, trabalhei contra o crime organizado por 3 anos e botei 800 bandidos na cadeia. E por causa disso foi criado até um boneco no meu nome. E isso, aqui na ocasião, teve duas empresas de segurança que foram saqueadas pelo PCC. Uma delas levaram 6 milhões e na outra levaram 1,5 milhão. Nós chegamos no PCC, na cúpula do PCC, processamos Marcola aqui, o inquérito meu, ele pegou 28 anos de cadeia, e a Polícia Civil, se tivesse bem equipada, se ela tivesse condições de trabalhar, hoje a nossa Polícia Civil está acabada, a nossa Polícia Civil está cateada, entendeu? E uma análise que a gente faz, que o Lula, ele sempre tinha medo do Exército. Ele tinha medo do Exército e acabou sucateando o Exército, fortalecendo a Polícia Federal. Foi quem prendeu ele, entendeu? Fortalecendo. E a Polícia Civil hoje, no Brasil, está praticamente acabada. E esse sistema corrupto aí, ele não vai financiar uma coisa que vai prender eles mesmos. E nós temos a confiança. Eu já tinha vestido o pijama, estou aqui para lhe apoiar, estou aqui como candidato a deputado estadual e queria dizer para o senhor, que o senhor analisasse bem a persecução penal, que está toda acabada no Brasil, e só inquérito bem feito bota bandido na cadeia. E eu sei que esse é o seu objetivo. Bom dia, eu sou médica, eu sou anestesiologista e trabalho no maior hospital terciário do Ceará, que é o Hospital Geral de Fortaleza. E nele eu sou uma investigadora assim, filmo muito aqueles pacientes no chão, sem dignidade nenhuma. O velhinho urinando na frente dos outros, etc, etc. Eu queria saber, eu queria dizer ao futuro presidente Jair Bolsonaro que eu não concordo com essa que o senhor falou sobre tem que ser um bom gestor. Tudo bem, tem que ser um bom gestor, mas tem que ter experiência. O nosso gestor do Hospital Geral, ele é um gestor há muitos anos, mas ele não lida com o paciente, ele não sabe o cheiro do paciente, ele não sabe a dor do paciente. Então, para escolher um diretor do grande hospital, tem que ver, primeiro, se a classe médica concorda com isso. Segundo, indicar gente não política, entendeu? Não pode. A segunda coisa é sobre os garimpeiros. Eu queria lhe dizer, presidente Jair Bolsonaro, já posso chamar assim, que o garimpeiro lá, o médico que trabalha no garimpo, ele sofre muito a contaminação pelo iodo, pelo mercúrio. Eu tenho um amigo que ele teve 2 filhos lá, todos 2 com microcefalia. Então, existe realmente essa contaminação lá e isso tem que ser visto. A outra coisa também é que o senhor tem muita gente aqui, por exemplo, tem uma pessoa aqui que eu admiro muito, que ele foi para a universidade e levou muito cuspe no rosto porque estava com sua blusa. Ele está presente aqui, ele é um herói anônimo aqui, seu admirador é herói anônimo. Então muita gente aqui que lhe admira não está presente para lhe dizer que todas as nossas esperanças do Brasil para o futuro estão nas suas mãos. Então isso, preste bem atenção, doutor, que presidente Jair Bolsonaro, que às vezes ao seu lado tem muita gente que lhe prestigia mais do que quem está do seu lado, sempre ali se postando do seu lado. Eu sou uma pessoa que eu contesto muito porque eu também sou chamada de Bolsonaro, porque há 5 anos eu lhe vi aqui, o senhor nem era tão famoso assim, porque todo mundo podia chegar perto do senhor e tirar pra... Você lembra que eu lhe dei uma barquinha prateado? Então, não se lembra não? Não. Visitei lá na Brasília, então, é porque, olha, naquele tempo o senhor não era muito famoso, entendeu? Agora eu quero dizer o seguinte, que o que for preciso aqui, realmente a classe da saúde está muito ao seu lado.
nós temos muita esperança que o Hospital Geral, em vez do financiamento que vai para o Wesley Safadão e outras músicas, vá para o Hospital Geral. Passar aqui para o doutor Hélio, nosso pré-candidato ao governo. Bom dia a todos. Serei breve, prometo. Serei breve dizendo a razão pela qual eu escolhi Jair Bolsonaro como meu líder. E é a verdade. A verdade, como diz João 8,32, nos libertará. Com a verdade nós conseguimos prever exatamente e precisamente o que a outra pessoa vai fazer. E isso garante a nossa vida em sociedade. O homem talvez seja, de todos os seres, o mais frágil, porque ele precisa de uma teia social que o ampare. Ele precisa de uma teia social exata e precisamente porque ele não consegue ultrapassar os primeiros anos de vida sem o próximo. E esse homem, ele reforça isso, ele reforça esse espírito de unidade, que é o que nós estamos precisando agora, porque nós não temos os recursos necessários para brigar com essa máquina que aí está. Nós não temos, às vezes, aquela malícia que a política já incrementou, meu irmão, era essa a palavra, incrementou aqui no nosso estado. O que nós precisamos, aí sim, é de homens bons, de todos os homens bons. Os homens bons, as pessoas boas, são em maior número. Eu venho dizendo, os maus só têm uma melhor propaganda, tem mais tempo de televisão. Agora, chegou a hora de nós mudarmos ao lado deste homem e desta equipe que aqui está, ao lado de cada um de nós, porque o que me fez sair da sala de aula e enfrentar essa guerra que aí está, foi, não outra coisa, mas aquele sentimento de indignação. Eu não perdi a minha capacidade de me indignar. E é isso que eu peço a todos vocês, que achem dentro de si esta capacidade de se indignar e avancem pedindo apoio, pedindo voto, pedindo para quem efetivamente pode influir na nossa sociedade, para que a mude. Deixo vocês com a mensagem que ontem à noite eu usei para encerrar o meu discurso, dizendo que os pilares da sociedade são a verdade e a justiça. E todas as vezes que a verdade é afastada e a justiça é posta em risco, toda a sociedade perde. E uma injustiça em qualquer parte é uma ameaça à justiça por toda parte. Muito obrigado. Meu nome é Eduardo. Eu tenho uma entrevista ao vivo na televisão agora. Que horas vai ser? Faltam 15 minutos para uma entrevista ao vivo. Eu penso que o pessoal que está me organizando aqui,